Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo a esse programa Inteligência Afetiva. O tema de hoje é depressão ou reflexão de fim de ano? Então, quero começar agradecendo a vocês pelo apoio e pela audiência neste ano, que eu percebi que o programa cresceu bastante, foi muito bom estar com vocês aí em várias oportunidades diferentes e eu espero que vocês estejam aproveitando bastante. E talvez você se pergunte, mas o que tem a ver esse tema inteligência afetiva com depressão de fim de ano, ou essa reflexão que uma pessoa pode fazer? É que a inteligência afetiva começa na qualidade da relação consigo mesmo. E a ideia desse programa surgiu para mim mais ou menos um mês atrás, quando eu atendi uma paciente no consultório e ela me disse assim: bom, doutora, olha, nessa fase do ano eu fico muito mal, eu estou deprimida. E eu olhei assim para ela e falei: oi? Daí eu notei que ela estava decidida a ficar triste. Como assim? E eu fiquei pensando naquilo, pensando naquela situação e resolvi fazer esse programa. Mas o que é essa tal de depressão de fim de ano? Isso realmente existe? É mesmo uma depressão? Eu diria para vocês que na maior parte dos casos nem chega a ser uma depressão, como a gente entende, assim, um quadro clínico, psiquiátrico, com vários critérios. O que a gente nota mesmo na prática é um rebaixamento de humor, uma tristeza, um certo desânimo. Eu estava lendo a respeito desse tema e veio uma informação que eu achei interessante, de que nessa fase do ano, o CVV, aquele Centro de Valorização da Vida, que talvez você já conheça, porque as pessoas podem ligar para lá quando estão em crise, quando estão muito mal, eles dizem que aumenta mais ou menos 15, 20% das ligações nessa fase do ano. Então significa que de fato muitas pessoas entram em crise. Por quê? Será que é exatamente por causa do Natal, das festas? Ou será que as pessoas se sentem com obrigação de serem felizes ou de estarem felizes nessa época do ano? Bom, a gente vê muito assim na mídia, nas propagandas da televisão, festa, os encontros familiares, encontros sociais. As pessoas aprenderam desde a infância essa coisa de esperar o dia do Natal, a noite do Natal, os presentes, aquela coisa da ceia de Natal, um dia muito especial. Então, assim, muitas pessoas dão uma importância bastante grande para esse dia e acabam nutrindo essas expectativas mesmo depois que crescem. Até mesmo porque na infância muitas vezes elas tinham uma família reunida e muitas pessoas não têm essa realidade depois que crescem, depois que se tornam adultas. Nessa fase do ano as pessoas começam a pensar na questão da família, de como andam essas relações e percebem que muitas vezes não resolveram pendências, conflitos e que as relações familiares não são satisfatórias e assim não permitem que se pense vamos dizer, festa de Natal com toda aquela alegria. Existiram rupturas, houve separações, pessoas que não se falam há tanto tempo, não falam com os irmãos, não falam com mãe ou pai. Então, nesse momento do ano, me parece assim, vem à tona muita idealização da família. E claro, quando as pessoas têm muitas expectativas, tem uma grande chance de ter muitas frustrações. De um modo geral, as famílias não são como aquelas famílias da propaganda de televisão. Daí algumas pessoas se comparam, pensam na própria família e começam a pensar em tudo que falta na vida delas. Algumas pessoas perderam entes queridos, né? Porque faleceram, porque viajaram ou desapareceram. Outros perderam um namorado ou marido e houve uma separação conjugal. Então, nesse momento do ano, muitos pensam assim: puxa, no ano passado ele estava comigo, nós estávamos na festa de tal pessoa, e vem aí uma saudade grande, uma dor emocional. Então, pensando assim: ah, puxa, esse é o primeiro Natal sem essa pessoa. Além de pensar nas relações familiares, essa também é uma época em que as pessoas costumam fazer um certo balanço das próprias vidas durante aquele ano que se passou. Então, começam a pensar, fazer questionamentos, muitas vezes autocobranças, assim: puxa, eu me propus a emagrecer, emagreci? Às vezes não emagreci.
Então o que eu fiz, o que eu não fiz, tudo aquilo que eu me prometi, ou que prometi para as pessoas, até que falei para as pessoas que eu ia fazer, disse que eu ia parar de fumar e não parei de fumar, ou eu ia comprar um carro e não deu certo, agora eu fiquei desempregado no meio do caminho. Então as pessoas costumam nesse momento parar para olhar para as várias áreas da vida e muitas vezes elas falam assim para si próprias: puxa, está tudo igual, não melhorou nada, eu não mudei, ou às vezes está pior. Então assim, isso faz, né, novamente com que aquelas expectativas que a pessoa nutriu no início do ano para acontecer naquele ano, que não aconteceram, levem a pessoa a frustrações. E esse balanço pode virar uma tortura mental. Por quê? Né? Como é que funciona a sua mente? A mente manda em você? Ela é sua amiga ou inimiga? Então vamos lembrar, você é uma consciência que tem uma mente, e não o contrário. E muitas pessoas são completamente dominadas pela mente. E a mente da gente nem sempre é tão saudável, nem sempre ela nos conduz a um tipo de raciocínio útil, proveitoso. Muitas vezes ela fica rodando em círculos num movimento autodestrutivo. Então é muito importante que as pessoas se deem conta de que elas podem dominar essa mente, que elas podem, vamos dizer assim, conduzir para onde vai o foco do pensamento, do raciocínio. E muitas pessoas não, o passado fica ali girando e assim, e elas ficam se lembrando de coisas tristes. Muitas vezes a pessoa é como se ela desvirasse a página. Eu falei isso no nosso último vídeo, né? Então às vezes a pessoa começa a pensar nas coisas tristes que aconteceram e aumenta aquilo e começa a chorar tudo de novo. Um outro aspecto importante é a questão do tempo ocioso. Nessa fase do ano, muitas pessoas entram numa fase de menos trabalho ou de menos atividades de um modo geral. Às vezes não tem a faculdade, não tem escola. Então as pessoas ficam com mais tempo. E volto a dizer, se as mentes das pessoas não estão bem trabalhadas para que a pessoa conduza a sua mente, muitas vezes essa mente leva a pessoa a, nesse tempo ocioso, ficar pensando em coisas tristes ou coisas negativas. Isso faz com que muitas pessoas se sintam mais solitárias, se sintam mais desconfortáveis consigo mesmas. E na dependência emocional, o que a gente nota relacionando com esse tema da depressão de fim de ano? Bem, se a pessoa estiver sem um parceiro, tanto um namorado como um marido, ou se a pessoa tiver sem aquele filho próximo do qual ela é codependente, ou sem a mãe, porque a mãe faleceu, o pai, a pessoa fica mais triste. E se ela tiver uma autoestima baixa, pior ainda. Então isso pode ser suficiente para achar que nada tem graça. Muitas vezes nesse momento a pessoa se desvaloriza a própria vida, desvaloriza tudo o que ela tem, tudo o que ela conseguiu, tudo o que ela fez de positivo. Outro aspecto que também lembra a codependência é a baixa assertividade. Então nessa fase do ano, algumas pessoas têm muita dificuldade de dizer não, de fazer escolhas mais saudáveis. Então elas se veem na obrigação de comprar presente para pessoas que elas não gostam, elas pensam assim: puxa, vou ter que ir à festa na casa da minha sogra de novo e ficar com aquela minha cunhada que eu detesto, que fica falando mal de mim pelas costas. Então, assim, a pessoa tende, por causa da falta de assertividade, a engolir sapo, a permitir abuso, a fazer coisas que ela não quer fazer. Então, isso é um aspecto que também pode ser trabalhado. Outro detalhe que a gente relaciona com a codependência é a questão da culpa. Então, algumas pessoas na dependência emocional têm uma tendência muito forte a se cobrar, a se sentir culpado ou responsável pelos outros. Então, não somente responsável por tudo de ruim que está acontecendo na sua vida, mas de uma maneira que, se fosse só responsabilidade, estaria bom, mas a pessoa fica se culpando, se condenando, de alguma maneira se pondo para baixo. Então, porque eu fiz tudo errado. Então a pessoa fica numa autocobrança, lembrando que a autocobrança na dependência emocional já é, de um modo geral, muito grande. Ok, mas a questão importante aqui é, você não precisa ficar triste ou melancólico nessa fase. E como é que a gente faz isso? Aquela pessoa que tem dificuldade, o que ela pode fazer?
Bom, então em vez de se torturar, que tal se responsabilizar por fazer alguma mudança na sua vida? Então, o que a gente propõe? O quê? Uma reflexão, não uma depressão. Uma reflexão que é quase que natural. O fim de ano, né, com essa, como eu falei, menor atividade na vida, geralmente a pessoa já tende a pensar, a fazer um certo balanço. Então, mas olhar para isso de maneira mais neutra, no sentido de aprender com o que passou. Peraí, eu me propus a emagrecer 8 quilos, tá? O que aconteceu? Por que eu não fiz isso? Ou perdi 2, não fui adiante? Onde foi que eu errei? Né? Onde foi que eu desisti ou me dispersei do meu objetivo? O que aconteceu? Então, esse é um ponto-chave. Olhar para as situações que a gente não gosta para aprender, para olhar, vamos dizer, de uma maneira reflexiva. E não como um julgamento para se culpar, para se condenar. A partir daí, uma pessoa pode pensar, o que eu posso fazer de diferente daqui para frente? Tá bom, não cumpri com aquilo que eu me prometi, mas eu posso pensar em fazer. Por que não? Eu estou viva, enquanto eu estiver viva eu posso ir atrás dos meus sonhos. Porque senão, o que vai acontecer no fim do ano que vem? Eu vou de novo parar e pensar, nossa, que droga a minha vida, né? Pô, tô sozinha de novo, ainda continuo mais gordinha, ainda não comprei o meu carro, e tudo de novo. E aí eu fico naquela postura de vítima, aquela postura de queixa, e com aquela tendência enorme a querer escapar. Né, querer, sei lá, tem gente que dorme e, né, o final do ano todo. Eu vejo gente que fala assim, nossa, o que eu queria mesmo era dormir, né, no dia 22 tal, e ir até acordar no dia 2 de janeiro. O que eu quero dizer então é que, além de promessas, faça um plano viável. E olha, é muito importante que seja por escrito. Escreva cada objetivo nas várias áreas da vida e pense em objetivos realistas. Não adianta você falar, tá bom, então eu vou fazer ginástica todos os dias. Esquece, você não vai fazer. Você não fez nada nesse ano, não é o ano que vem que você vai fazer todos os dias. Né? Então faça um plano viável, assim que você olhe para ele e fala, puxa, isso aqui eu consigo, isso aqui eu posso fazer. E importante, de 3 em 3 meses no máximo, pega aquela sua listinha e verifique como está andando. Se eu estou cumprindo com aqueles objetivos que eu me propus, tem algum deles que eu já esqueci no meio do caminho, que nem tem importância nenhuma. Então é importante também que você avalie como você vai caminhando nos seus planos. Não é só pensar um objetivo e está acabado. Então pense com detalhes nesse objetivo. Então, sei lá, se você pensa que você vai fazer ginástica, tá bom, então tá, que dia que eu vou fazer a matrícula na academia, qual academia que eu vou, que horário eu vou fazer exatamente, eu já verifiquei o preço, posso pagar ou não posso. Então assim, pense em detalhes quando você faz um plano, porque assim você tem muito mais chance de fazer esse plano dar certo. E não perca tempo, se eu puder sugerir mais uma coisa, não perca tempo com culpa e autorrecriminação. Isso só vai tirar a sua energia, isso só vai te deixar mais triste, mais desanimado. E você precisa agora de uma mente amiga que te encoraje, que te puxe para cima, que fale, você pode, a gente pode ir juntos e conseguir o que a gente quer. Outra coisa, cuidado com o foco no passado. Isso de olhar para trás, às vezes a pessoa fica mergulhada lá atrás. Não é isso. Tá? A questão chave é olhar e corrigir. Né? Corrigir, observar, mas não ficar só olhando, e algumas pessoas ficam só olhando o que falta. Elas não dão muita importância para, como eu falei agora há pouco, para aquilo que conseguiram, mesmo que tenha sido pequenos passos, comemore esses pequenos passos. Às vezes a pessoa fala assim, eu passei de ano na faculdade, mas e daí? Todo mundo passa, o que tem aí de útil? Mas foi um esforço seu, foi uma dedicação que você teve. Então, comemore tudo que você avança. Cada passo que você dá vai te levando para o local que você quer chegar. Muito importante é decidir colocar o foco no que você tem, nas suas qualidades, nos seus recursos, no que está bom na sua vida, no que deu certo. E quando você fizer o seu plano, inclua nele, se houver pendências familiares, alguma maneira de resolver aquilo. E você não está conseguindo sozinho? Ok, precisa de ajuda? Busque essa ajuda.
Ah, puxa, não tenho dinheiro para fazer psicoterapia. Existem outras maneiras, grupos de mútua ajuda, existem tantas possibilidades. Agora, ficar parado não tem sentido, porque se você fica parado ou fica fazendo as mesmas coisas, você realmente não chega no lugar que você gostaria de chegar. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei numa palestra do Sérgio Cortella, que ele fala assim, quando a gente fala de esperança, é a partir do verbo esperançar, que significa encorajar, alento, e não do verbo esperar. Achei muito legal isso, porque acho que muita gente pensa que, eu vou ter esperança, e fica lá parado, sentado, esperando. E não é disso que a gente está falando naturalmente. Você já viu pessoas assim? E aí me fala, elas caminham? A vida delas muda? Qual será a sua decisão neste momento? E depois de decidir, qual será o seu comprometimento com essa decisão durante o próximo ano? Então, me lembrando aqui daquela paciente que eu comentei com vocês, eu pergunto, você se acostumou com a ideia de que fica mal no fim do ano? Por favor, para com isso. Você não precisa disso. Você não precisa ficar tentando fugir, dormindo, bebendo, nada disso. Você pode mudar e voltar para o presente, onde está o seu poder de mudar. Então, a chave é, nesse ano, pense em dissolver alguns nós do passado, alguns nós emocionais que ficaram lá, que de alguma maneira te bloqueiam, te dificultam dar alguns passos aí. E em relação à família, que tal perdoar? Que tal aceitar as pessoas como são? A gente também não é grande coisa, não é? Fala sério, a gente também tem várias coisas que são meio intragáveis. Então, por que não perdoar? Por que não se libertar do passado? É muito importante se lembrar, ou se você ainda não sabe, descobrir, né? Que quando você perdoa, você liberta você do problema. Você não é o outro que você está libertando você daquela dor, daquela mágoa, daquele desconforto todo. Você pode decidir agora, em vez de depressão, uma reflexão. E esse fim de ano já será diferente para você. E o próximo, provavelmente, melhor ainda. Então, se você gostou desse vídeo, eu te peço novamente, dê um like, compartilhe com seus amigos e se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, por favor. Comente ou dê sugestões de temas para os próximos vídeos, porque eu vou buscar o máximo possível me adequar à sua necessidade. Boas festas para você e um excelente ano novo, cheio de boas realizações. Beijos e até o próximo vídeo. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine.